Muito bem, senhoras e senhores, vamos retomar aqui a nossa aventura. E o último trecho em que nós nos encontramos por aqui foi no trecho 3, onde a gente tinha uma forja anã e um grande ocultista estava lá. E foi aquele último episódio emocionante com reviravoltas aí e acontecimentos que eu acho que deve ter enchido o olho de lágrimas de vocês também. Vamos lá, vamos agora para o trecho 4, que já é esse laguinho aqui que ele já estava predisposto aqui na nossa organização. E aí, o que que eu fiz, né? Eu estava separando o material aqui mais cedo para poder começar a gravar. E aí, de curiosidade, como já era um lago, normalmente a gente rola, né? Assim, evento é personagem, depois a gente rola a cena pra gente ver o que que é. Mas como já tinha o lago, eu pensei, vou rolar só pra ver se vai ser um evento, ou se vai ser um personagem. Foi um personagem. E aí, esse personagem, a descrição da tabela foi uma pessoa viciada em algo. E, gente, pelo amor, né? Isso aqui já é interessante pra caramba por N motivos. O primeiro deles, que tem 100% a ver com a nossa aventura aqui até agora. Bom, a gente está em busca de um artefato, né, que foi roubado, que a gente achou que podia estar ali com o ocultista, mas pelo visto, não necessariamente. O objeto ainda não foi descoberto onde está. A gente não sabe se ele já está com o nosso vilão final lá na, na torre dele, que vai ser outra história chegar lá também. Então, eu fico pensando, numa pessoa viciada em algo, né? Na nossa história, eu já paro para pensar que, cara, será que é um vício ou será que é um adoecimento devido a algum tipo de magia ou algum objeto de possessão? Tipo Senhor dos Anéis, sabe? Tipo Meu Precioso, algo assim. Então é um vício, né? Sem falar que para os vídeos, que são entre as gameplays que a gente faz a análise pela psicologia e pelo estoicismo, falar de vício dá muito pano na manga, né? Porque a gente vai falar de vícios e virtudes. Então, para não falar que eu rolei aí os dados sem a companhia de vocês, eu deixei apenas uma pessoa viciada em algo, tá? Então, o que está acontecendo? Nós temos aqui o Corellon, que é o nosso bardo, e o Henry, nosso protagonista. Eles saíram ali da torre, tiraram uma noite de descanso, inclusive. Isso é uma informação que eu preciso anotar, porque o descanso recupera pontos heróicos e o Henry estava com menos. Estava com apenas um. Eu anotei na ficha errada, ó, ainda bem que existe. Tá. Então, tivemos um descanso aqui do nosso protagonista, do Corin, e caminhando ali pela mata, pelas planícies da região, eles avistaram, né, um lago. Até porque esse caminho aqui, na minha cabeça, ele era um pouco óbvio, porque tem uma cordilheira de montanhas aqui. Então vamos dizer que por mais que aqui já comece a voltar a ser uma espécie de planície ou algo assim, ainda é um terreno muito, vamos dizer assim, acidentado, talvez, ou com muitas muitas inclinações, né, ou pequenos montes, e aí eles preferiram seguir adiante, às vezes até para chegar aqui perto da linha do mar, sabendo que tem, né, a Vila Bárbara mais lá na frente, então pode ser um caminho possível por alguma razão, sendo que aqui o encontro na Vila Bárbara tem que ser o nosso trecho 8, então tem mais 4 para acontecer aqui, e a gente vai descobrir junto para onde que isso vai, tá? Então, Corellon e En, eles estavam caminhando aqui direto da Forja Anã em direção ao litoral, quando o Corellon ele viu de longe que tinha um lago. E pela distância, não dava para saber ainda se aquilo já era o mar ou o lago. E ele vira para o Henry e diz: Olha, salvo me engano, a Vila Bárbara ela tá próxima do litoral, tanto que é lá em que eu imagino que seja um bom local para a gente arrumar um barco e atravessar para a ilha onde está a Torre Amaldiçoada, onde está o Paladino. Então o Henry diz: Bom, todo mundo começando com bom, né, caramba? O Henry diz: Faz sentido, vamos ver o que que dá, até porque estamos num local aqui cercado de montanhas e terrenos acidentados, e eu acho justo, mas se eu bem me lembro, ali ainda não é o mar. Então o Corellon diz: Como assim não é o mar? Ali a gente já consegue ver água e, e não parece ter nada depois. E o Henry responde: De fato, não dá para ver nada depois, mas o lago, ele é muito grande e ainda assim entre o lago
e o litoral ainda tem uma margem de terra e que, para ser sincero, eu nem sei o que que pode ter lá. Mas eu acredito muito que essa margem de água que você esteja vendo é, na verdade, o lago e não ainda o oceano. Mas independente disso, eu acho que vale a pena a gente se aproximar do lago. E aí, quem sabe, a gente também não pode encontrar algo para comer. E vamos caçar ali perto, né? E essa caça depois a gente descobre se vai ser uma pesca ou se vai ser um tiro com arco, uma armadilha, alguma coisa assim. Pois bem, seguindo a viagem, Coran e Henry, eles chegam na beira do lago e começam a escutar um cochicho, uma, uma coisa estranha, sabe? Tipo assim, parece que alguém tá cochichando alguma coisa, alguém tá falando alguma coisa. E eles não entendem o que é. Como eles estão numa região de mata e eles estão se aproximando, escutando esse cochicho, eu vou fazer um teste para o Henry de movimento furtivo. E o movimento furtivo aqui tem que. Bom, vou considerar ele como um desafio normal, né? Porque eles estão ali na. Eles estão na vantagem, inclusive, né? Vamos usar 2 dados. Deixa eu rolar aqui, ó. Caramba. Pô, vocês não vão acreditar, olha isso. Ah, não, não vai pegar. 2 e 2. 2 D20 caíram 2. Gente, se caíssem 2 D20, se os dois caíssem em 1, essa pessoa viciada eu ia falar que ela era simplesmente, tipo, sei lá, é como se o vilão final da nossa trama fosse muito fraco em relação à abominação que ali tá, ia ser um negócio que ia acabar com o jogo, mas não foi o que aconteceu, então vamos seguir com o que a gente tem, né? Inclusive, isso é um fator de ansiedade, né? A gente nem sabe como é que as coisas vão acontecer, mas a gente fica sempre imaginando o pior e quais são as possíveis catástrofes que vão se desenvolver a partir disso. Enfim, não é o caso, né? Vamos ficar com a realidade que a gente tem hoje, que é menos angustiante. Então, já que foram dois, 2 mais 3, 5. 5 tá bastante. Deixa eu ver aqui. Desafio a ser vencido. Tá. Deixa eu ver um negócio aqui, porque eu acho que eu posso ter. Ah, perdão, eu rolei no desafio como se fosse um combate com alguém. Eu vou manter o resultado, para também não vocês não acharem que estou fazendo de propósito para fugir ali do assunto. Mas na verdade, o oráculo aqui no escudo do mestre ele diz o seguinte: para você descobrir o quão difícil algo é, você tem que perguntar, né? Quão é difícil e o desafio a ser vencido. Tá? Então, 16. 16 significa que o desafio será heróico. Então, por alguma razão, essa pessoa viciada em algo que eles ainda não descobriram que é uma pessoa, né? Esse vício pode ser aquilo que eu estava pensando mais cedo. Pode ser uma questão de uma doença, alguma maldição, alguma coisa assim, porque eles vão ser descobertos. Então, o Henry percebe que está um cochicho e ele chega pro Coron e fala: Olha, abaixa. Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo por aqui, porque eu estou escutando uma voz, mas eu não sei exatamente que voz é essa, ou o que que é isso. E aí, enquanto eles estão caminhando para perto do lago, fica um silêncio absurdo. A voz que eles estavam ouvindo para e simplesmente nada mais acontece. O clima fica pesado, parece que até a musculatura do corpo inteiro dos dois começa a ficar um pouco mais tensa. Então, as costas, que apenas estavam segurando o peso do próprio corpo, caminhando agachados para não serem percebidos, parece que eles estão carregando uma mochila densa e pesada. E simplesmente estar escutando alguma coisa que do nada apenas desaparece, deixa os pelos da nuca de Coronel totalmente eriçados. E o Henry começa a perceber que no silêncio sepulcral que se torna naquele ambiente, ele começa a escutar o coração batendo como se estivesse no próprio ouvido. E basicamente, um silêncio. E aí a gente vai descobrir agora o que que acontece ou quem é, tá? Bom, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se vai ser no banco de ideias. Vamos, vamos jogar aqui. Vamos perguntar pro oráculo primeiro se esse ser, né, essa pessoa, ela vai aparecer ou não para eles. Então, ó, caiu um,
Um é um não. E eu diria que um, né, pode ser como se fosse uma, não é uma falha crítica, né, mas é um evento imponente. Eu diria que essa pessoa, ela não, com certeza não vai aparecer. A gente sabe que é uma pessoa, mas ela não vai aparecer, pelo menos não nessa cena. Então fica a suspeita. Agora, essa pessoa, né, ela parou de cochichar, ela parou de fazer o que ela estava fazendo, porque ela percebeu os nossos heróis espertos? Sim ou não? 16. Ela parou de fazer o que ela estava fazendo porque ela percebeu que os nossos dois heróis estavam chegando. Então aquele silêncio não foi por coincidência, foi de fato porque eles estavam sendo percebidos. Agora, o objeto ao qual essa, quer dizer, não sei se é um objeto ou não, mas se essa pessoa é viciada em algo, esse algo está na região do lago? Sim ou não? 7. Não está na região do lago, tá? E agora? O negócio ficou puxado. Agora começa o exercício da criatividade e começa a ficar intenso. Então, vamos ver se a gente consegue, aqui na tabela de cenas, desenvolver alguma coisa legal pra gente. Deixa eu ver se tem, ó, cenas em masmorras. Caverna, Cripto, Ninanã. Não, não tem nada aqui, tá? Então, vamos aqui em cenas, porque os nossos heróis eles continuam caminhando. Apesar dessas informações que a gente colocou agora, eles ainda estão ali, chegando próximo da beira do lago. E eu vou rolar 2d6 para ver o que tem de cena. Então, ó, coluna 19, linha 2. Bom, combinou. Porque 19, linha 2 é uma floresta muito úmida. Deixa eu marcar aqui a página. Então, olha só que legal. Eu botei até umas pequenas... Essas manchinhas aqui, para quem ainda não percebeu, que assim, eu tenho dons artísticos muito incríveis, né? Mas isso aqui são árvores. Então, como isso é um mapa, né, e a gente está vendo numa escala muito maior do que é para eles, né, eles seriam basicamente um pontinho aqui, a gente pode entender que, de fato, isso aqui é uma floresta, tá? Então, beleza, temos uma floresta e uma pessoa viciada em algo que está circundando em algum lugar. E eles adentram nessa floresta, ainda naquele silêncio e ainda sentindo aquele peso nas costas terrível. E aí, eu quero saber se em algum momento, agora que eles estão andando, né, eles estão procurando alguma coisa, se eles acham alguma coisa, tá? Vamos descobrir aqui, ó, cenas em masmorras, a gente vai descobrir o que pode ser ali numa regra que eu vou inventar agora, olha só. Aqui temos cenas em masmorras de 1 a 10, cenas em masmorras de 11 a 20. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou descobrir em qual das duas páginas está o que a gente está procurando. 7. 7 vai estar desse lado aqui da página. Só que aqui nós temos 3 colunas. E aí a gente tem um castelo, um templo ou uma torre arcana. Olha aí. No meio de uma floresta úmida, não acho que um castelo seria tipo o lugar mais estratégico, principalmente para construção e querendo ou não construir um prédio de pedras no lugar úmido. Provavelmente a galera que tem asma aí ou bronquite já ia morrer, que é o meu caso, né? Por isso que eu fiz um comentário tão específico. Então, eu vou chegar na conclusão de que a gente achou um templo ali, mas não é um templo muito grande. E o que eu acho que faz até, parando para pensar agora, né? Temos uma pessoa viciada em algo que tá etérea, ou não sabemos se ela é etérea, né? Tipo, ela simplesmente percebeu que os heróis estavam chegando e desapareceu. Então, penso logo que o templo foi a opção que mais combinou com a gente, porque tem alguma coisa muito misteriosa ali acontecendo, e eu acho que entre um castelo, um templo e uma torre arcana no nosso cenário, o templo é o que mais combina. Agora vamos descobrir. Beleza, deixa eu botar aqui, ó, que a gente achou um templo na beira do lago. Vou botar uma casinha aqui, depois eu mostro pra vocês, mas é basicamente só uma casinha mesmo, só pra gente saber que aqui a gente achou um templo, tá? E aí, eles vão seguir adiante. O Henry acredita que pelas habilidades dele, eles estão escondidos, mas pelo visto não é muito bem assim que acontece, porque o silêncio que se fez foi porque essa pessoa descobriu que eles estavam ali. E aí, eu vou dizer que quando eles
chegam perto do templo, eles percebem que as coisas estão mudando, né? O clima está mudando, e essa pessoa está ali dentro. E eu quero descobrir quem é essa pessoa agora. Cenas em masmorra, personagens. Vamos lá. Eles vão encontrar esse personagem lá dentro. Que no caso é a pessoa viciada em algo, né? Eu não preciso rolar de novo, a menos que. Não, é uma pessoa inteligente. É uma pessoa viciada em alguma coisa. Agora, viciada no quê? Quando eles se aproximam, eles percebem que é uma figura humanoide, encapuzada, né? De roupa comprida, assim, tipo um manto, né? E aquele cochicho que eles escutaram, esse cochicho volta. E só que agora que eles estão mais próximos dessa pessoa, eles começam a entender o que que ela está falando. E aí eu vou rolar aqui na tabela de assuntos para ver sobre o que que ela está falando. Coluna 12, linha 7. Caramba, era uma das opções lá, mas ela está falando sobre uma torre arcana amaldiçoada. Gente, olha só. Chegamos numa floresta úmida, escutando um barulho esquisito, tá? E aí, esse ser, né, tipo, essa pessoa que ela tá com esse vício, algo que atrapalha ela lidar com os próprios sentidos, com, de assumir a responsabilidade sobre os próprios comportamentos, ela percebe de longe, né, que os nossos heróis estavam se aproximando. Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz até agora. Eles chegaram por aqui e ela estava nesse templo, né? Eles vieram por dentro da floresta e chegaram aqui no templo. Então eles fizeram esse caminho todo, chegaram aqui e conseguiram começar a ouvir o que aquela pessoa estava cochichando. E ela fala sobre uma torre arcana amaldiçoada. Só para lembrar vocês que o nosso vilão, ele está numa torre amaldiçoada. Ou seja, essa pessoa, ela está adoecida por causa de alguma coisa relacionada à nossa trama final. Olha aí que loucura, né? Ou seja, essa pessoa, esse humanoide, essa figura bizarra que aparece, que cochicha e fala coisas interessantes, quando ela percebe que são heróis, que heróis não, né? Que são os aventureiros, que podem estar fazendo alguma coisa, ela recebe um, não um sinal, porque a gente não tem tecnologia, né? Mas ela recebe um aviso, né? Que só ela escuta na mente dela, de que ela tem que impedir esses dois heróis de seguir. Porque esse vício, isso que ela sente, que corrói a existência dela, que faz ela tá ali entregue a algo mais forte do que ela naquele momento, é uma magia lançada pelo Paladino. Ou seja, ele já, lá da torre dele, ele tá ciente. Cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Lá da torre dele, na ilha, ele já tá começando a ter um controle mágico sobre a região que ele vai querer dominar. E isso é preocupante, porque o Henry tem que impedir que isso aconteça. Então, como a gente está falando de um ser que responde diretamente ao vilão final, eu vou consultar aqui rapidinho. Deixa eu ver onde é que está aqui no Manual dos Monstros. Porque tem algum tipo aqui específico de monstros que está relacionada com o final da nossa trama. Que no caso são os servos, tá? Então, ó, Manual dos Monstros, servos. Servos são monstros que normalmente servem aos desígnios de um vilão, seja por obrigação, por pagamento, por concordar com os planos ou por motivos diversos. Ou seja, o cara está possuído por alguma coisa. E aí, a gente vai rolar agora na planilha, na tabela aqui de servos, para a gente descobrir, assim, a gente já viu que é um humanoide, né? Ele é uma pessoa, mas eu quero rolar qual é o tipo de monstro para a gente aproveitar as características dele. 7 seria um Goblin, né? Não é lá. Quer dizer, não posso falar que é grandes coisas, porque tem muita gente que deita para Goblin aí e é complicado mesmo. Mas vamos pegar as características dele e transformar no humano. Então aqui, ó, Goblin. Servos e bandidos, desafio 8. Então,
é uma pessoa, né, que está ali nessa estrutura de vício, que não é muito normal, né? E aí o Coron, ele se aproxima, né? Deixa eu botar aqui que vai ser um inimigo de desafio 8 para se a gente chegar num combate, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. E o Coron, né, bardo, que está acostumado para lidar com pessoas, ele dá o benefício da dúvida e ele pensa, bom, pode ser uma pessoa em sofrimento. Agora, o que que ele quer dizer com uma torre amaldiçoada? E o Henry diz, a gente está indo em direção a uma torre amaldiçoada. Podemos dizer assim que ela está amaldiçoada porque o paladino ocupa aquele espaço e provavelmente é de lá que ele está emitindo as ordens dele para dominação do reino. Então eles devem estar ligados por isso de alguma forma. Então Corellon diz: bom, é uma pessoa em sofrimento e ela pode estar adoecida aí por esse contato da magia, etc. Vou tentar ajudar. E aí o Henry puxa ele pelo braço e fala: ó, olha, presta atenção. Esse estado mental dele, nitidamente, não é apenas dele. Ele está sob efeito de alguma magia. Essa postura, né, de vício, de dependência, de não perceber direito os sentidos, de estar falando sozinho, o cara tá no meio do nada e ainda servindo a um templo que provavelmente originalmente era um templo de adoração a alguma divindade ou alguma religião e que nitidamente ela tá toda não conservada. Então esse lugar tem alguma coisa que a gente não está entendendo do que se trata. E aí o Coron afasta a mão do Henry da manga e percebe, ainda assim, eu vou tentar falar com ele. E então, bom, é um bardo, né? Ele vai usar a habilidade dele de carisma. Mas antes, vamos consultar o oráculo e a pergunta vai ser: deixa eu pensar aqui, seria o quão difícil, senão todas as vezes que eu for procurar o oráculo eu vou apertar o quão difícil. Bom, mas vamos por esse caminho para a gente não perder tempo, né? O quão difícil vai ser estabelecer um diálogo com essa pessoa adoecida. 12 significa que vai ser um desafio normal, beleza, tem que dar 11 ou mais. Então, ó, rolei 5 mais 3 do carisma, 5, 6, 7, 8. Não rolou um. Não rolou estabelecer um diálogo. Então, o Coron ele se aproxima dessa pessoa, estende, mostra as duas mãos, né? E, tipo assim, ó, tá tudo bem? O que que tá acontecendo aqui? E aí essa pessoa, ela para de cochichar novamente sobre a torre. A única coisa que eles entenderam é que era uma torre amaldiçoada. E ele para em silêncio, olhando para o chão. E lentamente ele vai levantando os seus olhos até encontrar os olhos do Corel. E aí, num surto de raiva, ele se encolhe inteiro, ele aperta toda a musculatura das mãos, ele sai correndo na direção do Corel e dá um empurrão nele, que o Corel rola para trás. Não houve perda de pontos heróicos, porque foi apenas um empurrão, mas nitidamente aquela pessoa tá irada. E ainda assim, o Henry, né, ele já pega uma flecha da aljava, encaixa no ar, puxa e aponta, enquanto o Corvo não. Henry, espera, às vezes a gente consegue alguma informação aqui ainda, deixa eu tentar. E aí eu vou rolar pro oráculo de novo. Agora que ele tá muito irritado, eu acredito que o desafio tenha aumentado. Mas eu também paro para pensar que se esse surto de raiva não diminuiu um pouco ali a tensão do negócio, porque vamos supor que essa pessoa, ela estava perdida dentro de um pensamento, dentro de um sonho lúcido, e agora que ela se deparou com o Coron, ela deu um empurrão nele, vai que aquilo despertou ela também, né? Então pode ter sido só um espasmo, ou uma reação que vai fazer com que ela pense de novo. Então, o quão difícil vai ser agora o Coron estabelecer um diálogo com essa pessoa? 4. 4 significa que o desafio vai ser normal. Então, beleza. Ó, 13. 13 aqui, 16. Passou. Então, eles conseguiram estabelecer um diálogo e essa figura que estava ali, ela ela abaixa as mãos, se dá conta do que ela tá fazendo e fica tipo, meu Deus, perdão, o que que eu fiz? Eu não sei o que que tá acontecendo. E aí o Corellon olha pro Henry, né? Henry tira a flecha do arco, guarda e, e olha pra Corellon naquele sentido de entendi o que você quis dizer. Agora segue aí o que você quer fazer. E aí o, o Corellon pergunta, né? Tipo assim, não, o que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo aqui? E essa pessoa misteriosa diz, eu não sei.
era sacerdote desse templo e há poucos dias atrás, uma figura imponente, nitidamente de um paladino, passou por aqui e a gente teve uma conversa, mas eu não lembro muito bem sobre o que foi essa conversa. Ele queria um objeto que não estava comigo também, e eu lembro que as coisas começaram a esquentar, e os outros sacerdotes que ficavam comigo nesse tempo, eles foram feitos reféns e foram levados para onde? Eu não sei. Um deles foi sacrificado na minha frente. E, e a partir daí eu só lembro que eu comecei a sentir coisas estranhas e parece que eu comecei a ter uns sonhos acordados, parece que a realidade começou a se distorcer, eu comecei a ter visões estranhas, eu comecei a ver demônios, eu comecei a ter um sonho de demônios entrando pela nossa ilha e dominando todo o nosso reino. E agora eu acordei com a visita de vocês. E eu não sei de fato o que está acontecendo. E a gente precisa descobrir o que precisa ser feito. E aí o Corellon tipo, olha para o Henry e fala que, bom, acho que o que ele fala tem a ver com a sua missão. Vamos descobrir o que a gente consegue tirar daqui. Então, pessoal, vou encerrar esse episódio aqui para não ficar muito grande, porque já tem bastante coisa. E aí no próximo a gente vai descobrir o que o Henry tem a ver, não, o que ele consegue aprender e o que a partir daí vai se desenrolar. Valeu? Até a próxima.